Olá, pessoal. É uma satisfação estar com vocês nesta oportunidade. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem ocupado largamente o mundo empresarial brasileiro, o mundo empresarial mundial, a arbitragem. Vamos dar uma introdução ao sistema de arbitragem, muitos dos quais são aplicados no Brasil, outros fora daqui. E certamente a arbitragem desempenha um papel importantíssimo hoje no grande problema que eu denomino de fuga ao poder judiciário. A arbitragem certamente nasceu de forma natural com as civilizações, embora não tenhamos documentação, normalmente quando não tínhamos a escrita na história. Historiadores ou sociólogos justificam que, desde os primórdios, os seres humanos necessitavam de alguém que resolvesse suas pendências. De qualquer forma, na Grécia e Roma, a arbitragem era utilizada, em Roma de forma institucionalizada, porque nós temos no processo romano duas fases, in iudex e in iudictio. Na fase in iudex, eles tinham um árbitro, porque não era um pretor da ordem pública que cuidava do caso, tentava harmonizar as partes, se não conseguisse, fixava a lide e mandava para o pretor, para a fase em iudício. Na Idade Média foi largamente adotada, não só com povos da base do direito romano, mas também com nações de outros sistemas jurídicos. O mundo todo se valeu de pessoas estranhas à lide que pudessem usufruir de uma decisão que fosse a ser obedecida por todos os envolvidos. Com a complexidade e internacionalização dos litígios, depois de vários países adotarem regulamentos próprios da arbitragem, uma lei modelo de 1985 da Comissão das Nações Unidas para Direito Comercial Internacional, a UNCITRAL, veio a alento para a modernização dos princípios das arbitragens no universo empresarial mundial. Por várias razões, o Brasil esteve fora do mundo arbitral durante muito tempo, mormente durante a vigência do Código de 1916. Nós só entramos no mundo da arbitragem em 1996, pela Lei 9.307, de 96, que inseriu definitivamente no meio negocial brasileiro o juízo arbitral, a arbitragem. A matéria presente no Código Civil de 16 nunca se amoldaram ao gosto das nossas necessidades, porque tinha um grande inconveniente. A decisão arbitral, a sentença arbitral no sistema de 16, precisava ser homologada em juízo. Nós, à época que já atuávamos no direito internacional, tínhamos uma dificuldade enorme de contornar o problema quando os colegas, advogados norte-americanos, ingleses, franceses, perguntavam: podemos colocar arbitragem nesse contrato? Eu ficava meio reticente, os colegas se entreolhavam e diziam: podemos, vamos estabelecer um código arbitral para a França ou para os Estados Unidos com aplicação do direito local. Por quê? Porque, de qualquer forma, se arbitragem houvesse, ainda que no estrangeiro, quando a sentença arbitral fosse ser aplicada no Brasil, ia-se pedir uma homologação judicial. E isto simplesmente impedia que nós estivéssemos no mundo arbitral. Coisa que, no final do século passado, já era normal, não é? Para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a Itália, etc, etc. O decreto 1850
o famoso decreto 737.850, que regulava litígios comerciais, já previa o juízo arbitral. O Código Comercial também se referia a um instituto. Mas o Código Civil, que disciplinava a efeito das obrigações na arbitragem dos artigos 1037 a 1048, exigia essa malfadada homologação. E quando pedíamos nos tribunais arbitrais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que um juiz homologasse aquela decisão, pelo amor de Deus, eles falaram, não sei o que é isso, não vou homologar. E aí tínhamos aquele impasse. Bom, em 96 entramos no mundo arbitral, no mundo internacional. E uma lei de 2015, a Lei 13.129 de 2015, introduziu várias modificações na sistemática da arbitragem, modernizando o texto e tornando-a mais efetiva, destacando, entre outros importantes temas, a possibilidade expressa de administração pública, isto é, o Estado, direta ou indiretamente, poder se valer da arbitragem. A Constituição de 88 já se referia à arbitragem, embora não com esta terminologia, não somente no seu preâmbulo, como no artigo 4º, 7º, ao mencionar a solução pacífica das controvérsias, embora não falasse especificamente de arbitragem. Ora, o artigo 1º da Lei de Arbitragem dispõe que, pelo denominado compromisso, vamos ver o que é o compromisso, a chamada cláusula arbitral, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis. Artigo 1º da Lei de Arbitragem. Então, esse conceito explicita e ratifica a dicção do artigo 1037 do Código Civil revogado, que falava a mesma coisa. Por esse meio, pessoas capazes podem atribuir a decisão de suas pendências e controvérsias às sentenças de árbitros, por elas escolhidos, deixando assim de recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Os pontos de contato iniciais e preliminares do juízo arbitral são com a transação. Transação é uma modalidade de extinguir obrigações mediante concessões recíprocas, não é verdade? Tanto pela lei de 2015, que estabeleceu que os órgãos públicos autorizados a realizar acordos de transigir também podem estabelecer convenção de arbitragem, o parágrafo 2º acrescentou isto no artigo 1º, e enquanto na transação as partes previnem ou colocam fim ao litígio, no compromisso desde a raiz, antes mesmo da instalação de processo ou procedimento, ainda que potencialmente, os interessados contratam, preliminarmente ou no curso de uma demanda, que eventual pendência será dirimida pelo juízo arbitral. Esse também é o sentido do derrogado Código de Processo Civil de 73, artigo 1072, que trazia inúmeros dispositivos, hoje totalmente fora de propósito, para o juízo arbitral. E se referia expressamente aos direitos patrimoniais. Portanto, nós não podemos ter investigação de paternidade, que é um direito puro, e não é um direito patrimonial essencial, não é? Uma investigação de paternidade não pode ser dirimida por juízo arbitral. O dever de pedir alimentos? Pode. O dever de pedir alimentos não pode, mas o quanto dos alimentos pode ir para o juízo arbitral. O valor dos alimentos pode ir para o juízo arbitral, porque isto é disponível. O Código Civil de 2002 trata do compromisso
em poucos artigos, porque a lei específica que deve cuidar, trata do compromisso entre as modalidades de contratos típicos, artigos 851 a 853, só esses artigos. Logo em seguida, a transação. Limita-se a admitir o compromisso para resolver litígios entre pessoas que podem contratar, proibindo para questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não têm o caráter estritamente patrimonial. Ao admitir a cláusula compromissória, o Estatuto Civil se reporta à aplicação da lei especial, que é a Lei de Arbitragem Brasileira. O juízo arbitral, portanto, é o conteúdo do compromisso. As partes se comprometem a não ir a juízo, a se valer de árbitros privados por eles escolhidos. Essa é a modalidade que se denomina convenção de arbitragem. O artigo 9º da Lei de Arbitragem dispõe: o compromisso arbitral é a convenção pela qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Então, o compromisso pode ser contratado, porque é um negócio jurídico, é um contrato, durante um processo judicial, antes do processo judicial. Depois da sentença não tem mais finalidade, não é? A lei arbitral concedeu, portanto, uma ampla autonomia ao juízo e à sentença arbitral. No antigo Código de 16, a par da inexecutoriedade dessa cláusula compromissória, a ligação umbilical com o Poder Judicial era robusta, tendo em vista a famigerada necessidade de homologação. Até a promulgação de nossa lei arbitral, somente em 96, vivemos, portanto, todo o século XX, até o seu final, totalmente atrasados em relação aos países mais desenvolvidos, com significativo prejuízo para o nosso meio empresarial. Porque hoje não há nenhum contrato de certa monta, ou mesmo de relativa monta, com norte-americanos, com ingleses, com neozelandeses, com australianos, com franceses, com italianos, com portugueses, que não tenham um compromisso arbitral. Então, o conteúdo contratual do compromisso arbitral é muito acentuado. O juízo arbitral, que se instala pelo compromisso, tem a aparência de uma exceção ao sistema, pelo qual nenhuma causa pode ser colocada à margem do Poder Judiciário. Não é isso, porque as partes contratam. As partes podem contratar, são capazes, maiores e capazes, contratam o compromisso arbitral e se comprometem a não ir ao Poder Judiciário. Não se confunde com o tribunal de exceção, aquele que foge à Constituição. A arbitragem vem crescentemente desempenhando papel importantíssimo no meio empresarial brasileiro, embora ainda não tenha sensibilizado pessoas naturais e pequenas empresas, em razão de vários fatores, entre eles, principalmente, em virtude de nosso país estar acostumado ao demandismo, que nos veio da colonização portuguesa, demandismo junto ao Poder Judiciário. Mas não resta dúvida que a arbitragem também tem que ser levada ao homem comum. Outra causa significativa de as pessoas não recorrerem à arbitragem é o custo, né? Nem sempre o custo é barato. Então, a lei arbitral procurou inserir o país nesse contexto, largamente utilizado no exterior. As vantagens são inegáveis. Com frequência, as partes, geralmente pessoas jurídicas de certo porte, levam aos tribunais assuntos e questões essencialmente técnicos, acarretando dificuldade ao juiz, que terá que se valer de peritos. Ora, se nós já escolhemos árbitros que são peritos naquela matéria, não vou precisar de perícia no processo arbitral. É em tese, em tese.
porque por vezes a questão é intrincada e mesmo assim vão precisar de perícia. E ainda, esta é uma outra particularidade, o juízo arbitral permite que as partes mantenham sigilos sobre as pendências, se assim desejarem. Sabe-se que o atual universo das comunicações não permite e não convém divulgar à sociedade questões empresariais na grande maioria das oportunidades. Se eu tenho duas empresas do mesmo setor de produção litigando na arbitragem, elas não querem que o povo, que os seus clientes, seus consumidores saibam desse litígio. Por isso que a arbitragem tem essa outra grande vantagem. É importante ressaltar a autonomia da vontade na arbitragem, e aí nós temos a sua natureza jurídica. A utilização da arbitragem se ancora na vontade das partes envolvidas. O compromisso arbitral é a fonte primeira da arbitragem. Como é esse compromisso? Normalmente, no contrato, as partes estabelecem qualquer questão advinda do presente contrato será resolvida por arbitragem. Ponto. Essa é uma cláusula singela, válida e eficaz. E eu já vou trazer mais características das modalidades de cláusula, mas basta isso. Posso pôr muito mais, como nós vamos ver. Então, é um negócio jurídico bilateral, quando se contrata a arbitragem. Pode estar no bojo do contrato, pode estar fora, mas se vocês pegarem um contrato norte-americano, por exemplo, o contrato norte-americano tem um tópico com várias cláusulas referendo a demandas, dizendo, no caso de problemas decorrentes desse contrato, as partes se valerão de conciliação. Escolherão um conciliador para tentar compor as partes. Primeira fase. Segunda fase. Não havendo a conciliação, as partes se valerão de um negociador, que aí ele vai mais profundamente. Ele vai sugerir soluções. Não funcionando a conciliação e a negociação, as partes irão para a arbitragem. A cláusula cheia é esta, mas pode ter mais coisas. Tem forma de nomear os árbitros, qual o juiz arbitral competente. Vamos falar disso mais. Nas matérias suscetíveis de arbitragem, as partes são livres para dispor sobre a forma, legislação aplicável e instrumentos de julgamento. Eu posso escolher um advogado conhecido para ser árbitro, sem mencionar mais nada. E eu posso escolher, por exemplo, os princípios da Fiesp-Ciesp, da Câmara de Arbitragem da Fiesp-Ciesp, da Fundação Getúlio Vargas, da Câmara de Brasil e Canadá, da Câmara Britânica, etc., e várias outras instituições de arbitragem que temos no país, muitas delas em São Paulo. Levando em consideração, portanto, que a cláusula arbitral constitui um contrato dentro de outro, no seu nascedouro, a liberdade de contratar pode ser vista sob dois aspectos. Primeiramente, sob o prisma da liberdade de contratar ou não. Eu quero arbitragem ou não quero arbitragem. É escolha. Estabelecido o que as partes querem em arbitragem, tem que se estabelecer o conteúdo do pacto e o seu alcance. Em segundo lugar, portanto, a escolha da modalidade de arbitragem. Esse negócio pode estar inserido dentro do contrato mais amplo ou pode estar num adendo e num outro contrato. Mas o que nós devemos entender é que a cláusula arbitral constitui um contrato dentro de outro. E, em princípio, a liberdade contratual só encontra óbice em normas de ordem pública. Quando a lei diz esta matéria, e descreve, não pode ser objeto de arbitragem, totality question.
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E nós estamos usando uma função social importantíssima, de acordo com o artigo 421. E o artigo 422, que também é elementar para qualquer contrato, também é elementar aqui. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de boa-fé, de probidade e boa-fé. Portanto, sempre que se verificar uma cláusula arbitral, há que se ter em mente sua função social e a sua boa-fé objetiva. O Instituto da Arbitragem possui claramente duas facetas, uma de índole material ou substantiva, o que é compromisso arbitral, e outra de índole processual ou procedimental ou adjetiva, que mais se aproxima da justiça estatal. Então, se eu escolho para decidir a arbitragem a Câmara da Fiesp-Ciesp, eu vou me submeter ao seu regulamento. Se eu não concordo com algum aspecto do regulamento, eu faço a ressalva, porque tudo está na fase do contrato, tudo está na seara do contrato. Esse caráter polimórfico induz uma certa dificuldade de conceituar uma natureza jurídica una, pois abrange princípios de direito material, de direito procedimental, assim como de direito internacional. Vamos imaginar, não é o ideal, que nós contratemos uma arbitragem no Brasil para aplicar o direito do Estado de Nova York. Temos um direito internacional aí a ser aplicado. Não é ideal, porque os árbitros vão ter que conhecer o direito de Nova York. Ora, então, os aspectos material e processual são bem nítidos. Se analisarmos os dispositivos revogados, o antigo Código Civil se referia às regras de direito material e o Código de Processo traçou procedimentos. Parte da doutrina nega o caráter meramente contratual do compromisso, vendo em sua estrutura apenas uma forma de dirimir questões e não um meio de criar, modificar ou extinguir direitos. No entanto, parece-nos evidente o caráter contratual do compromisso. Disso não nos afastamos. E não concordo com a teoria contrária também. Ademais, o próprio legislador coloca o compromisso arbitral ao lado da transação, cuja natureza contratual nunca se negou. Então, o compromisso é um ato de vontade privada capaz de originar novas relações jurídicas. Lembrando que no Código de 16 o compromisso foi situado como uma das formas de extinção de obrigações, junto com a transação. A origem histórica é nebulosa. Supõe-se que tenha nascido com a sociedade. Na Espanha, por exemplo, nós temos um sentido histórico da arbitragem, quando a pessoa mais velha de uma família podia decidir conflitos familiares. O fuero juzgo, não é? Da Idade Média. Na Grécia, mesmo com o aperfeiçoamento da estrutura estatal, sempre tivemos arbitragem e o compromisso em Roma possuía idênticas feições. A arbitragem era considerada um pacto contratual, sem ficar preso a fórmulas. O árbitro decide o que lhe parece mais conveniente, tal como hoje. Na época de Justiniano, nós já temos um sistema arbitral mais complexo, passando a decisão do árbitro a ser obrigatória. Também em Roma, o direito podia atingir qualquer direito, o compromisso podia atingir qualquer direito disponível. O absolutismo dos governos da Idade Média fez com que a arbitragem fosse mais difundida, porque não tínhamos um sistema judicial, não é? Então as partes se recorriam a julgadores externos, fora do feudo, fora do nobre, do conde, do duque, que era titular de todos os direitos no seu território.
A princípio, houve uma discussão no Brasil, a meu ver, totalmente inútil, quanto à constitucionalidade e arbitragem. Aqueles que defendiam a inconstitucionalidade estavam fora do contexto internacional, não é? E a controvérsia chegou até o Supremo, porque temos o artigo 7º da Lei de Arbitragem, que àquela época pode ter surpreendido alguns ouvidos moucos e desapercebidos, né? Que diz respeito à implantação coercitiva da arbitragem quando uma das partes contratantes da cláusula recusa fazê-lo. O artigo 7º diz que quando contratada arbitragem num contrato, uma das partes se recusa a fazê-lo, o juiz pode impor coercitivamente a arbitragem. Então, uma decisão do judiciário vai instituir a arbitragem porque uma das partes se recusou injustamente a fazê-lo. Este artigo, que teve a discussão de inconstitucionalidade, ficou muitos anos no Supremo, devia ter sido decidido antes. E a lei de 96 procurou solucionar a problemática, atribuindo execução específica à cláusula, não é? Que é o artigo 7º. Como se nota, no antigo direito brasileiro, a inserção da cláusula compromissória no contrato não trazia garantia alguma, mesmo porque depois só dessa homologação. E durante tantos anos de trabalho com o direito e da magistratura, eu não vi nenhuma arbitragem no Brasil. Não existiu mesmo. Esse óbice estimulava a repulsa à arbitragem entre nós e poderia ser contornado de intervenção legislativa que veio só em 96. E na lei de 96, na lei 9.307 de 96, dispõe no artigo 7º, existindo cláusula compromissória e havendo resistência contra a instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavar-se o termo de compromisso, designando juiz de audiência especial para o tal fim. E se nessa audiência a parte não citada não comparece, o juiz institui a arbitragem, nomeia árbitro, prazos, etc. A finalidade desse procedimento é a instituição do juiz arbitral, cuja sentença, que julgar procedente, assim determinará. Outra modificação fundamental, introduzida pela Lei de 2015, foi expressamente determinar que o procedimento arbitral interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instalação, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Artigo 19, parágrafo 2º. Esse texto é muito importante. Lembremos que a prescrição pode ser suspensa ou interrompida. Quando é suspensa, o tempo que decorreu até a suspensão é contado. E, terminada a suspensão, volta-se a contar o tempo que falta. Quando é interrompida, começa um novo prazo prescricional. Isso é importante. Esta disposição foi muito importante. A arbitragem, e eu já passei por isso rapidamente, tem mecanismos vizinhos, como a conciliação e mediação, não é? A solução do litígio pelo Poder Judiciário ou pela arbitragem, o Código de Processo tem conciliação, né, obrigatória, trazem um terceiro para a composição da lide, o juiz ou árbitro. Sob o fenômeno que denominamos fuga ao judiciário, que o termo não é meu, é de Renzo Hoppen, a sociedade e, mormente, o empresariado vem buscando, por dificuldades conhecidas, outros meios de solução de contenda fugindo do Poder Judiciário. A conciliação e mediação, termos são próximos, sutis diferenças entre eles. Conciliação e mediação, ambas, não só na vida social, como especificamente nos contratos, visam aparar arestas e conseguir a viabilidade dos pactos. A solução da divergência é buscada pelos próprios interessados,
Na negociação, termo mais geral, os envolvidos perante o negociador buscam soluções para suas querelas, com ou sem a intervenção de um terceiro neutro. Em ambos os institutos se busca a pessoa do conciliador ou mediador, um terceiro isento, neutro, sem relação com as partes. Na conciliação, e nós temos isso no Código de Processo, o conflito é resolvido por iniciativa das próprias partes, com intervenção do conciliador apenas sugerindo soluções, sem penetrar no âmago das questões. Normalmente é utilizada para fatos mais singelos, sem elevada complexidade. Na verdade, o conciliador deve fazer com que as partes envolvidas vejam e encontrem a saída mais apropriada no seu caso. O entendimento entre as partes aparece como a melhor solução. Na mediação, a atuação do mediador é mais ampla, geralmente utilizada para questões mais intensas, mais complexas, estabelecendo estruturas de raciocínio e um verdadeiro procedimento para solucionar a questão. Então, conciliação e mediação são métodos muito próximos e, por vezes, se interpenetram. Por vezes, o conciliador vai além, se torna um mediador. Por vezes, o negociador se restringe e se torna um mero conciliador. Aqueles que já participaram de audiências de conciliação e mediação sabem o que estou dizendo. Então, a Lei 13.140, de 2015, veio tratar dos princípios básicos da negociação. Então, nós temos uma lei só tratando da negociação, embora o Instituto já fosse utilizado largamente antes dela. O texto legal, no seu parágrafo 1º, artigo 1º, diz: considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia ou estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. O artigo 2º dessa lei destaca alguns requisitos da negociação: imparcialidade do negociador, informalidade do procedimento, boa-fé objetiva, não é? O mediador pode ser escolhido pelas partes ou indicado por um tribunal. Os tribunais de arbitragem têm um grupo de conciliadores, podemos escolher um deles. Caberá, então, a mediação, será judicial ou extrajudicial, esta instaurada quando existe processo já. E os órgãos públicos podem criar sistemas de prevenção de litígios, artigos 35 a 40. Então, no início se entendia que o poder público não podia conciliar, não podia estar numa arbitragem, não, isso pode por lei. O que importa realmente é o objetivo de ambos os sistemas. Desse modo, quando se examina uma cláusula compromissória inserida em contrato, antes que se chegue à instituição da arbitragem, eu já desapontei, tem uma fase de conciliação e negociação. Pode não ter. O ideal é que tenha. Essa fase prévia, mais ou menos ampla, pode ser denominada fase de negociação. Os negociadores podem ser os próprios envolvidos. Nada impede que duas empresas, cada um indique seu negociador dentre os seus quadros de funcionários. Depende de acordo. Nós estamos no acordo, ou isto é, no negócio jurídico. Essa terminologia não é exata, né? Por vezes usa-se o termo conciliação quando há negociação e etc. E a prática estrangeira trouxe outra particular possibilidade de cláusula que busca a melhor aplicação em um contrato. É a expert determination. Expert determination é a escolha de um perito. Determinação de um perito. Expert determination. Por essa cláusula, as partes se valem de um perito especialista independente em determinada área, que dará sua opinião vinculativa no negócio. Esta cláusula requer o maior cuidado dos especialistas. Nós tivemos, por exemplo, uma arbitragem onde se discutia lavra de ferro em Minas Gerais. O estado de Minas é muito rico em ferro. E discutia-se a qualidade do ferro de determinada região onde o contrato atingia.
E nós utilizamos da expert determination. Consultamos as partes, olha, os peritos, os julgadores, não conhecem a estrutura das minas de ferro, vamos pedir que um perito especialista venha e dê a classificação do ferro que está sendo negociado, que está sendo produzido, explorado nessa região. E o perito trouxe um laudo que auxiliou muito na decisão da contenta. Agora, outra cláusula prévia à arbitragem que pode ser mencionada, que vem também do estrangeiro, é a Dispute Boards, ou comitês de solução de conflitos. Trata-se de mais um mecanismo contratual, geralmente utilizado quando a arbitragem envolve o poder público, obras públicas que não podem ser paralisadas. Há uma obra que tem prazo para construir uma ponte, para construir uma estrada, as partes não se acertam sobre algum aspecto do contrato, existe um comitê especial para dirimir essa questão, com força de arbitragem. Então, no Brasil, o foco dessa comissão são os contratos de obras públicas, muitos financiados pelo Banco Mundial, que exige um dispute board para não interromper a obra pública e que o Banco Mundial é financiador. E a nova lei de licitações, que é mais recente, essa lei é a 14.133 de 21, no artigo 171, se refere expressamente a essa intervenção de gestores para garantir a obra. Esperemos que tenha bons resultados. Os membros desse comitê são indicados pelos próprios contratantes que acompanham de forma periódica ou permanente o andamento das obras, geralmente engenheiros, técnicos naquela matéria, prevenindo a escalada de conflitos, que se fosse se instalar de plano uma arbitragem, iríamos interromper a obra da construção de estrada, de hospital, etc, etc. Então, a utilização crescente da arbitragem tem trazido discussões ao judiciário sobre aspectos de sua validade e eficácia. Pode-se discutir? Claro que se pode. Um árbitro que não é isento? Um procedimento ilegal? Uma arbitragem onde se colocou os pés pelas mãos? Isto pode ir ao judiciário. Hoje, em São Paulo, por exemplo, nós temos câmaras especializadas para direito empresarial que julgam estas questões. E aí nós podemos mencionar o que os estrangeiros chamam de tribunais multiportas, não é? Temos várias portas, várias soluções para a mesma questão. A especialização do julgador assegura julgamentos mais rápidos, mais técnicos, mais ponderados e mais justos. Questões intrincadas que exigem conhecimento técnico muito esmiuçado são muito mais rapidamente decididas na arbitragem. O Conselho Nacional de Justiça já determinou que nas capitais dos estados existam ao menos 2 varas especializadas. Nós temos aqui em São Paulo. Outros estados já têm também. E certamente se apontam vantagens e desvantagens na arbitragem, como em todo instituto jurídico, como em tudo que há na vida, há vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, podemos citar a agilidade e rapidez nas decisões. A própria lei de arbitragem estipula prazos, 6 meses para a sentença arbitral. Perguntarão vocês, mas e se não der tempo? Pede-se prazo extra. As partes podem estipular outros prazos, são livres. Daí já se pode inferir uma enorme vantagem sobre a justiça estatal. A confidencialidade, que eu já lhes mencionei. Imagine 2 produtoras, fabricantes de automóveis litigando entre si. Que desastre que seria para seus clientes, para seus consumidores, se isto viesse a público. A neutralidade dos árbitros é a mesma que se exige para juízes togados. No entanto, nas arbitragens internacionais,
avulta a importância dessa característica na busca de um julgamento isento. Já fizemos arbitragem no exterior, onde se aplicava direito brasileiro e nenhum árbitro era brasileiro. Daí a dificuldade. Eu prestei depoimento como expert de direito brasileiro para instruir os árbitros sobre aplicar o direito brasileiro. Já participamos de arbitragem onde existia ao menos um árbitro brasileiro que conhecia o direito brasileiro e várias outras situações. A especialidade dos árbitros é muito importante e facilita, não é? Agora, não é só vantagens. É claro que todo aspecto social tem vantagens e desvantagens. Eu vejo hoje a principal desvantagem o custo. Os tribunais arbitrais são caros. A CCI, a Câmara de Comércio Internacional, que é a mais antiga do mundo, que começou na França e atua praticamente no mundo inteiro, é cara. Mas os outros tribunais arbitrais não são tão caros, mas também são caros. E esse custo elevado praticamente obsta às pessoas jurídicas de pequeno porte. E eu lembro também da possibilidade de arbitragem ad hoc, simples e muito menos utilizada. A empresa João Manuel Limitada está discutindo com a empresa Queiroz Limitada, decidem nomear o Manuel, amigo dos dois, titulares das empresas, para decidir a questão. Essa é uma arbitragem ad hoc. É possível, sim. Precisa de um advogado para orientar. Então, há outras desvantagens. A intervenção de terceiros. Temos um projeto de lei para mudar novamente a lei arbitral, permitindo a intervenção de terceiros, assistência, litisconsórcio, etc. Não vamos entrar nisso agora. E há casos em que a intervenção de terceiros se torna necessária, não é? Existem duas partes litigando, mas uma das partes tem um litisconsórcio, tem o mesmo direito de um terceiro que é seu sócio e assim por diante. E outra desvantagem que aos poucos nós vamos superando é a ausência de repertórios de jurisprudência. Como existe confidencialidade, mesmo que se suprima nomes da empresa envolvida na sentença, nós vamos descobrir qual é a empresa que estava ali envolvida. Então, repertórios de jurisprudência, nós temos os judiciais onde se discute validade e invalidade da arbitragem. Mas o âmago da arbitragem, a empresa produtora de automóveis X contra a empresa de automóveis Y litigaram, decidiram dessa forma, nós não ficamos sabendo e o repertório de jurisprudência arbitral não pode colocar, porque se mencionar só o texto sem mencionar as partes, nós vamos ver que uma foi a empresa tal e a outra foi a empresa X. E lembrando ainda que o Conselho Nacional de Justiça admitiu por resolução a criação e funcionamento de centros judiciários de resolução de conflitos de cidadania, especialmente no tocante a conciliadores e mediadores, o que demonstra interesse das entidades judiciárias nos meios alternativos de solução de contendas, tudo na busca de desafogar o poder judiciário. O Código de Processo Civil mais antigo trazia procedimento sobre arbitragem e o Código atual, de 2015, dispõe que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça à lesão de direito. Então, há também que se discutir a arbitragem judicialmente. Nós não temos que nos preocupar com o procedimento, porque cada tribunal arbitral tem o seu próprio procedimento. Se eu escolho a Câmara de Arbitragem da Fiesp-Ciesp, esse tribunal arbitral, eles têm o procedimento procedimental, prazos, juntada de documentos, etc. Poderei, eventualmente, com outra parte, mudar alguma questão do procedimento. Mas esse é o Código Procedimental
que eu estou me submetendo quando escolhi que a arbitragem seria decidida pela Câmara de Arbitragem da Fiesp-Ciesp. Ou se tivesse escolhido a FGV, ou se tivesse escolhido a CCI. Tenho que escolher também qual a língua que vai preponderar, por vezes temos arbitragens internacionais, inglês, francês. Se tiver tradução, temos que dizer qual a tradução que vai preponderar na discussão da tradução. Sabemos que tradutor e traditor, e os tradutores nem sempre são exatos, nem sempre as terminologias são exatas. Então, eu tenho que dizer qual a língua vai preponderar. Faço 2 colunas, uma em inglês, outra em português, uma em francês, outra em português. Ou 3, inglês, francês, português. Mas tenho que dizer, no caso de dúvida na tradução, qual língua vai preponderar. Qual a língua que será utilizada durante o julgamento? Será inglês? Será francês? Ou português? Se estamos no Brasil, vamos fazer em português. Mas as participações que eu já tive internacionais, na participação em Paris, fizemos em inglês, admitia-se falar francês também na oportunidade, nos Estados Unidos tudo em inglês. Então existe uma arbitragem doméstica, uma arbitragem internacional, existe na arbitragem internacional aspectos que dizem respeito aos financiamentos arbitrais, que são muito importantes e que as partes têm que se submeter a comitês, a chamada arbitragem de investimento, né? É aquela com finalidade de proteger o investidor estrangeiro. O Banco Mundial fornece meios para a construção de estradas e obras públicas, mas ele quer saber como que está sendo gerido o patrimônio que ele está cedendo. Então, aí existem normas para a chamada arbitragem de investimento. E eu não vou entrar em grandes detalhes, senão estaria entrando já em detalhes mais sofisticados, mas eu quero lembrar uma coisa. A arbitragem pode admitir julgamento por equidade. O artigo 2º da lei arbitral diz: os envolvidos terão ampla autonomia. Então diz: a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Equidade é aquilo que foge ao direito, mas busca a justiça. Aquilo que procura o abrandamento do direito. No entanto, em 99,9% das arbitragens brasileiras, as partes proíbem a equidade, como se isso fosse um drama. Então, em tese, a arbitragem brasileira ficará adstrita ao direito positivo brasileiro. Mas realça-se que o julgamento por equidade, além de depender de autorização, procura excluir, como regra, a possibilidade de aplicação ríspida e dura do direito. Mas o temor do passado, de que os hábitos podem extrapolar, equidade é forma de manifestação de justiça que procura amenizar a regra jurídica. Não significa julgar contra a lei nem afrontar a lei. A equidade, na concepção aristotélica, é a justiça do caso concreto. Aparece insistentemente no campo jurídico. Muitas vezes o juiz usa da equidade e não diz que está usando para que a sua sentença não seja anulada. Então, a equidade não é apenas um abrandamento da norma em caso específico, mas também deve ser um sentimento que brote do âmago do julgador. As partes fogem da equidade, não desejam a equidade. Algo a ser melhor estudado. E o Código de Processo Civil, no artigo 140, era artigo 127 do antigo, diz: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. E o juiz pode decidir por equidade, o árbitro pode decidir por equidade, se o compromisso autorizar.
como disse a vocês, pouco autorizam. A equidade deve ser melhor estudada e não deve ser temida. O nosso sentir, a decisão por equidade pode ser extremamente útil, normalmente em questões muito complexas, nas quais a lei e os próprios contratos envolvidos não apresentam solução. O árbitro não estará inovando nos contratos, mas buscando a melhor integração. Portanto, em tese, não há que se ter medo da equidade. Porém, na prática, não é isso que acontece. Procurei dar-lhes um apanhado geral da arbitragem, entrei em alguns detalhes, e é claro que a arbitragem é muito mais que isso. A arbitragem hoje é uma especialidade profissional. Profissionais do direito, advogados, são especialistas nessa área e devem sê-lo, porque terão julgamentos mais rápidos e mais diretos. A maior dificuldade quando árbitros é a dificuldade com advogados que nunca participaram da arbitragem e entendem que a arbitragem tem os mesmos princípios do processo civil. Não tem. A arbitragem é mais simples, a arbitragem é mais amigável, a arbitragem é mais compreensível, a arbitragem é mais dialogada, diálogo que com o juiz togado se torna impossível. Fico muito feliz de ter introduzido aqueles que nunca trabalharam com arbitragem, nunca estudaram, de terem assistido a esta minha aula e que, a partir de agora, pode ter um outro pensamento com relação à arbitragem. Aqueles que já trabalham na arbitragem, estamos ratificando e enfatizando seus princípios básicos. Vamos encerrando aqui, agradecendo a todos e esperando que, dentre vocês, nós tenhamos bons advogados, especialistas em arbitragens e bons árbitros. Que vocês sejam árbitros também, estejam preparados para isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.